E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos aí à nossa aula sobre o sistema imunológico. Simbora! Bora lá. Partindo do conceito. O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, estruturas e afins, corporais no caso, que são responsáveis pela defesa ou proteção do organismo contra antígenos. Ah, mas o que é um antígeno? Antígenos são substâncias orgânicas provenientes de fora do seu organismo, tá? Para, sei lá, pensando no carboidrato, proteína, um lipídio, por exemplo, externo, ou seja, de algum indivíduo externo, para mim, é um antígeno. Exemplo, uma proteína viral que entre dentro da minha corrente sanguínea é um antígeno porque é uma substância orgânica que adveio de outrem. Se as minhas células fossem colocadas na corrente sanguínea de outra pessoa, essa outra pessoa entenderia aquela célula como sendo um antígeno e atacaria, tá? É isso aí. Aí vê só, falando agora sobre órgãos e estruturas, sobre os órgãos em si. É, o principal sistema que vai cuidar do sistema imunológico é como se fosse um sistema que acaba sendo cuidado por vários outros, sabe? Mas o sistema linfático é o principal formador do sistema imunológico. Por quê? Porque os órgãos deles, aí os vasos linfáticos, baços, linfonodos, tonsilas, etc, 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 eles fazem esse trabalho de promover a formação dessas células imunológicas. Parte da linfa em si aí vem contendo certas substâncias que auxiliam esse funcionamento deles. Então, é todo um sistema que incentiva a imunidade, sabe? E a medula óssea vermelha também é um outro órgão que é muito importante porque é ela que produz os leucócitos, tá? Os leucócitos aí são produzidos na medula óssea vermelha, que é o que está escrito aqui, né? E tanto o sistema linfático quanto ela aí auxiliam bastante na formação desse sistema linfático, tá? Falando sobre as células, né, imunológicas, porque entre aspas, porque nem todas essas aí são células, como vocês percebem, né? Nem todas aí são células, mas falando um pouquinho sobre essas células, a gente tem aí, por exemplo, o neutrófilo, que trata-se de uma das células específicas, só que essa aí, ela vai ter a função de fagocitar bactérias. Essa é a função do neutrófilo, fagocitar bactérias. Os monócitos, eles vão ter a função de remover tecidos mortos. Remover tecidos mortos ou danificados. Danificados. E assim, esse monócito ele vai ter esse nome quando ele está na corrente sanguínea. Quando ele sai da corrente sanguínea, ele vai ter outro nome. Ele vai amadurecer e vai se tornar uma outra célula, chamada macrófago. E o macrófago ele vai ser responsável pela fagocitose geral. O que ele vai fazer? Ele vai fagocitar tudo, basicamente. Então, fagocitose geral. Ah, João, mas eu não lembro o que é fagocitose. Vê, fagocitose é uma das capacidades da célula, de algumas células, que é a de conseguir englobar determinadas substâncias, determinadas coisas em geral, e transformar em outra. No caso aí do macrófago, ele pega. Aqui está um organismo, aqui está o macrófago. Ele vai, engloba, fica aqui. E quando ele está aqui dentro, tem certas organelas, no caso aí, o lisossomo principalmente, vai atacar essa substância estranha, vai ser atacada pelos lisossomos, e o que sobrar dela pode servir de alimento para a célula, pode servir de alerta, tipo, olha, isso aqui é o inimigo, este é o inimigo, sabe? Pode servir para muita coisa. Aí no caso a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Temos também a célula Natural Killer, ou célula NK, cuja função é destruir células cancerígenas ou que estejam infectadas por vírus, tá? Destruir células cancerígenas ou infectadas por vírus. Os eosinófilos, por sua vez, galera, eles vão ter outra função. Aqui, eosinófilos terão outra função, que vai ser a de fagocitar protozoários. A gente vai ter nós teremos aí o linfócito T, os linfócitos T, que já vão ter uma outra função. Vai ter a função, no caso, dependendo do tipo dele, porque aí vai ter. Nós teremos o linfócito T auxiliar, que vai ter a função de alertar o organismo acerca da presença de um agente estranho. E os linfócitos T citotóxicos. Esses aí vão fazer o trabalho de destruir substâncias consideradas inimigas, tá certo? Tudo que o corpo interpretar como substância inimiga, como células infectadas, por exemplo, né? Estes linfócitos eles vão atacar principalmente células infectadas. As células que tiverem aí com alguma infecção de qualquer natureza,
né? Elas vão acabar sendo atacadas pelos linfócitos T, tá? A célula dendrítica ela vai ter uma função muito próxima do macrófago. A diferença é essas estruturas que ela tem assim, que parece uma estrela, inclusive, mas a célula dendrítica ela vai ter essa função também de fagocitar tudo, mas com uma parte mais específica, tá? Já os linfócitos T, linfócitos B, aliás, linfócitos B, ele vai ter uma outra função. Nesse caso, vai ser a de produzir os nossos anticorpos, tá certo? Produzir nossos anticorpos. Ah, faltou o basófilo. O basófilo ele tem uma função muito especial que a gente vai ver já já. Mas no geral, ele vai produzir certas substâncias que são muito importantes para nós, tá? Rapidinho. Aí vê. O sistema imune ele pode ser organizado em linhas de defesa. Você separa as estruturas que participam por linhas de defesa. A primeira delas vai ser a primeira linha de defesa, no caso, que é a linha de barreira. Vai ser aquela que protege o nosso corpo fisicamente. Ele protege, assim, da entrada na corrente sanguínea. Aí a gente vai ter, por exemplo, a lisozima, que é uma enzima que é capaz de destruir as paredes celulares de bactérias. O ácido clorídrico, que, assim, o pH dele é muito baixo. E dificilmente algum ser vivo consegue resistir a esse pH muito baixo. Sabe? Os que sobrevivem acabam porventura entrando aí na corrente sanguínea, mas é muito difícil acontecer. Sabe? São seres específicos que têm uma camada de proteção, sabe? Tem toda uma estrutura aí de proteção para isso, entende? Mas é muito raro acontecer. Aí ácido clorídrico, a pele, galera, que é o maior órgão do corpo, mas é também nossa principal barreira, porque é ela que consegue defender a nossa estrutura, é ela que consegue organizar tudo, tipo, manter tudo numa organizaçãozinha, e é também ela que nos protege de agentes externos, de impactos, de agentes externos, porque nós temos aí muco, nós temos gordura, né, na pele em si, então assim, um órgão muito importante para essa proteção. E a mucosa também, que principalmente aí a mucosa respiratória, que quando um micro-organismo adentra nossos tubos respiratórios, essa mucosa, na maioria das vezes, ela captura esses micro-organismos e leva de volta à boca, onde a deglutição para o ácido clorídrico, que é onde acontece aí o resto da história, né? Aí beleza, a gente tem essa primeira defesa aí, que é a barreira, que é muito importante, inclusive, porque, como eu falei agora, ela é aquela que vai defender tudo de primeira, assim, sabe? Vai ser a que vai levar logo o tapa na cara, sabe? A primeira de todas, assim, e que geralmente funciona. Mas tem sempre aqueles que são mais resistentes, que conseguem passar, que conseguem driblar a defesa, sabe? Que, sei lá, um corte na pele, ou então a bactéria resistente a ácido clorídrico, sabe? A mucosa não consegue capturar. Então, assim, quando isso acontece, existe uma outra linha de defesa chamada defesa inata, e que é a segunda linha de defesa. E por que ela é assim chamada de defesa inata? Por alguns motivos. A primeira delas é que ela não se muda com o passar do tempo. Você tem o mesmo modo de atacar. As células que pertencem a essa defesa funcionam do mesmo jeito, desde que você nasce até o momento que você morre, tá? Elas não mudam o jeito de agir, sabe? Sempre se mantém o mesmo. E partindo desse ponto, a gente chega na inespecificidade, na qual essas células, elas atuam da mesma forma, independentemente da situação, independentemente do agente externo, sabe? Aqui, por exemplo, tem os neutrófilos, que a gente viu agora que atacam bactérias. Ah, João, mas não é pra ser inespecífico? Verdade. E realmente não é específico. Porque assim, beleza, mata bactéria, mas é qualquer bactéria. Não importa se é um streptococcus, se é uma outra bactéria de qualquer natureza, sabe? Não importa. Vai atacar bactérias, certo? De qualquer bactéria, assim, sabe? Os eosinófilos é a mesma lógica. Eles vão atacar protozoários. Não importa se é um protozoário X, protozoário Y, não importa. Vai ser protozoários como um todo. Macrófagos, por sua vez, galera, é o exemplo clássico, sabe? Porque esse aí vai fagocitar tudo, tipo, desde um vírus, uma bactéria, protozoário, verme, sei lá, se fosse uma proteína mesmo, ele vai fagocitar tudo, tá ligado? Ele vai fazer tudo. A gente também vai ter os processos de inflamação e de febre como participantes também aí da nossa defesa inata, tá? Aí, vê só, bora entender um pouquinho como é que funciona a inflamação. Inflamação. Vê só. Bora pensar numa célula, né? Porque tudo começa aí na célula, né? Tem aqui uma célulazinha, bonitinho. Tá, beleza. Aqui tá o núcleo dela, né? É o núcleo, as organelas, massa. Vamos dizer que essa célula ela foi rompida. Aqui foi rompida, né? E esse pedaço aqui ficou meio que parado, sabe? Ficou aí rodando na corrente sanguínea. O que acontece? Esse pedaço, galera, como é parte da membrana plasmática de uma célula, vai conter as substâncias chamadas de fosfolipídios. Chamados fosfolipídios, tá? São aí membros da membrana plasmática que a gente vê aí no primeiro ano, né? E assim, esses fosfolipídios, galera, quando eles estão na corrente sanguínea, passa-se todo um processo com enzimas, principalmente, né? Que no final do processo vai gerar uma substância que é chamada de
é chamada de prostaglandina. Prostaglandina. Essa prostaglandina, galera, ela vai ter algumas funções no organismo. Ela vai exercer algumas coisas no organismo que, dependendo do caso, pode ser boa ou ruim. Tá? A prostaglandina ela vai fazer com que haja uma vasodilatação, por exemplo, ou seja, os vasos têm o seu diâmetro aumentado. Acontece também o aumento da permeabilidade vascular, que é o aumento, a dilatação dos poros dos vasos. Para que isso acontece? Vamos lá. Existem alguns tipos de inflamação, que pode ser causada por algumas coisas, no caso, né? A inflamação ela pode ser causada por um ataque físico, uma agressão física, que é no caso uma torção, alguma coisa assim. Pode ser um ataque químico, alguma toxina, algo do gênero, ou ataque biológico, que aí vão ser vírus, bactérias, enfim. Aí vamos lá. Quando essa prostaglandina aumenta os poros, né, dos vasos, o que acontece? Quando aumenta o poro, sai sangue, e esse sangue sai com algumas coisas. Dentre elas, nutrientes para as células se recuperarem no caso de alguma lesão física ou química. Vai também células de defesa para se defender em caso de algum ataque biológico, né? Algo do tipo. Então, assim, vai muita coisa, sabe? E uma das coisas que vai são os chamados basófilos, que a gente viu lá atrás. Basófilos. Qual é a função do basófilo, João, que tu não falou? O basófilo, galera, ele vai ter a função de produzir duas substâncias. A primeira delas é a histamina. E a segunda é a heparina. Histamina, galera, é uma substância que é muito parecida com a prostaglandina no quesito ação, sabe? Vai ter basicamente a mesma função. Ela vai aí promover vasodilatação, vai aumentar a permeabilidade dos vasos, certo? Também vai promover dor na região, que também é comum na caso de inflamação. Tanto a prostaglandina quanto a histamina aí vão estimular dor na região, né? Aí vamos lá. Além disso, esses basófilos eles também produzem uma substância chamada heparina. Essa heparina ela vai ser responsável por promover vai ser responsável por processos anticoagulantes. Ela é um anticoagulante muito bom, inclusive. Aí vamos lá. A prostaglandina, galera, que a gente falou agora há pouco, ela é a primeira. Aí qual a diferença, João, entre prostaglandina e histamina? A prostaglandina ela vai ser a primeira causa da inflamação. Sabe, quando tem muitas células morrendo naquela região, o nível de prostaglandina é muito alto e nisso acontecem esses efeitos. E por causa da prostaglandina, acontece a chegada dos basófilos, que liberam histamina, que continua o processo da prostaglandina, tá? Aí assim, qual é a princípio? Existe algum remédio que vai agir na prostaglandina? Tem. Chama-se ibuprofeno. É um dos exemplos aí dos remédios que vai agir em cima. Ibuprofeno. Vai agir aí em cima da prostaglandina. Ou melhor, em cima das enzimas que vão produzir a prostaglandina. Vai ser ibuprofeno. Já na histamina, galera, quem for alérgico feito eu, sim, já deve ter ouvido falar algumas vezes Natal, já deve ter ouvido. Quando ouviu o nome histamina, pensou em alguma outra coisa. Puxa, Histamin. Histamin, galera, é um remédio que, pra quem não é alérgico, né? Histamin é um remédio que é um anti-inflamatório, né? Histamin é um anti-inflamatório, anti-alérgico, enfim, que vai agir em cima da histamina para evitar aí para reduzir os efeitos da inflamação, certo? Vê só, a gente viu aí a parte da prostaglandina, viu os basófilos. Vê só, galera. A gente tem que entender o seguinte: quando a prostaglandina e a histamina estão na região, acontecem algumas coisas com o seu corpo. Além dessa vasodilatação, do aumento da permeabilidade dos vasos, acontece também, por exemplo, endemas. Edemas não, edemas, perdão. Eita, calma. Calma aí. Ih, rapaz, cadê aqui? Enfim, chamados edemas. O que são edemas? São inchaços, né? São inchaços aí que acontecem no nosso corpo e que, no caso das inflamações, acontece porque existe um aumento da quantidade de sangue na região, existe uma ampliação da quantidade de sangue, da quantidade de células naquela região, então esse vai promover um inchaço na região que foi afetada pela inflamação. Aumento também do calor local, calor na região inflamada, se for um pé, uma perna, alguma coisa assim, pode aumentar o calor. O sangue que está passando ali, além de ser um sangue quente, ele também está friccionando com a pele, então aumenta o calor. Tem também dor, uma dor intensa, dor aguda que acontece na região, e é uma dor que, no caso, funciona como um aviso de fechado para reparos, sabe? É uma dor que funciona nesse sentido.
funciona para indicar que aquela região está doente, uma região que está sob cuidado, sob tratamento, né? Então, que você não pode se mexer muito, porque imagina, se o cara, sei lá, torcer o pé e vai jogar futebol. Tipo, ele vai lesionar ainda mais o pé e pode acabar causando uma inflamação ainda mais grave, causando uma lesão mais grave. Então, para evitar que isso aconteça, a inflamação vai gerar uma dor que vai dizer, olha, parou, descansa, relaxa, é isso, tá? Aí vê só. A gente falou agora da inflamação, né? O que acontece? A febre, galera, também é uma ferramenta muito boa para controle aí para defesa. Porque, vê só, a febre, uma das funções dela vai ser aumentar a atividade metabólica. Ou seja, o metabolismo vai ficar mais acelerado, vai ficar mais prático, mais rápido. E quando isso acontece, a pessoa acaba sendo. As funções corporais acabam mais aceleradas, sabe? Então isso facilita muito o combate à infecção. Aumenta a atividade metabólica e a questão da vasoconstrição. Vasoconstrição periférica. Ou seja, a região da pele, região, sabe, mais externa, mais periférica mesmo, com relação ao centro, né, que é o coração, o tronco, né, o tronco, o cérebro, enfim, acaba tendo seus vasos apertados, com mais constritos, sabe? E assim, a febre, galera, quando ela tá entre 37,5 até seus 38,5, ela é boa. Ela ajuda muito aí na questão da atividade metabólica e tal, ajuda bastante. Só que assim, há casos, né? Há casos em que a febre ela acaba sendo prejudicial. Quando ela passa de 39 graus, quando passa de 39, ela passa a ser bem prejudicial. Porque vai chegando num estágio muito perigoso, que é a fase em que a temperatura chega a ser tão alta que basicamente as tuas proteínas deixam de ser proteínas. Sabe, a tua proteína, ela não é que ela deixa de ser proteína, mas ela deixa de ser a proteína como a gente precisa, sabe? Teus músculos deixam de ser como eles precisam, teu cérebro deixa de atuar como tem que fazer, sabe? O corpo deixa de ter as proteínas que ele precisa, sabe? Então, quando isso acontece é muito perigoso, porque a gente acaba não deixando de ser a gente, sabe? Deixando de ter a estrutura que a gente precisa, sabe? E por que isso acontece? Isso pode acontecer por causas naturais, espontâneas, basicamente, ou então por ações de certas substâncias provocadas por bactérias, né, geradas por bactérias, que são substâncias chamadas pirógenas. Ó, genas, de origem, geração. Piro é calor, fogo. Então, assim, gerador de fogo, gerador de calor. Essas substâncias elas estimulam o aumento da temperatura. Ou seja, a temperatura que já está alta, que já está aumentando para combater alguma coisa, para tentar ajudar no combate de alguma coisa, aumenta mais ainda. Aí é quando tem o perigo, porque é quando chega para 39, 39,5, 40. Quando chega lá para 40, a pessoa começa a ter delírios, começa a ter convulsões, dependendo do caso, sabe? São casos bem, bem severos, assim, bem graves. Mas no geral é isso. Sabe, inflamação aí tem as suas características, a febre tem outras. Tanto uma quanto a outra, dependendo do caso, podem ser muito boas ou muito ruins, dependendo aí da intensidade, da frequência com a qual aconteça, tá? Beleza. Aí vê só. Passamos agora da primeira e da segunda linha de defesa, né? Agora bora pra terceira linha. A terceira linha de defesa, galera, vai ser a chamada defesa adaptativa. Vê só. Adaptativa, ela se adapta, ela muda, ela consegue se alterar. Como é que ela se altera? Vai depender do organismo que ela está combatendo. Se ela está combatendo um organismo X, ela vai se moldar, vai se modificar para atacar esse organismo X. Se o organismo agora for um organismo Y, as células que vão combater serão células para combate específico daquele organismo Y, tá? Como é que ela vai fazer? Ela vai utilizar os chamados anticorpos ou imunoglobulinas, tá? Aí quais são as células que a gente vai conseguir englobar nesse caso? Serão os linfócitos T e B. Os linfócitos T e B, eles serão muito úteis nesse quesito, eles vão aí ajudar no nosso combate a determinadas substâncias, tá? As substâncias específicas, no caso. Aí vê, aqui a gente pode comentar sobre a diferença entre antígeno e patógeno. Vocês me ouviram falar agora até agora no começo da aula sobre antígenos. Vamos lembrar o que é um antígeno, galera. Antígeno é a substância orgânica externa ao corpo, não é isso? O que é um antígeno? Antígeno é substância orgânica externa ao corpo. João, eu posso considerar. Ah, mas eu já ouvi o pessoal chamando o vírus de antígeno. Tá errado. Tá errado. Antígeno, galera, são substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas externas ao corpo.
os vírus, bactérias, fungos, etc., eles podem ser chamados de patógenos. Patógenos. Patógenos aí que são seres externos ao corpo, obviamente, e que o corpo não reconhece, sabe? Que é estranho, tipo, são organismos estranhos, digamos assim, certo? Vê só, bora entender como é que funciona a defesa adaptativa. A primeira fase da defesa é a fagocitose. Fase de fagocitose. É como se a fase de defesa ela se subdividisse em etapas, tá? A primeira etapa é a etapa de fagocitose. O que acontece? Os macrófagos, principalmente os macrófagos, porque eles são mais gerais, eles são os primeiros que vão lá, tipo, botar pra torar, sabe? Primeiro que vai estar lá de, ei, eu aqui, sabe? Vai ser o primeiro. O que acontece? A fagocitose por eles, quando eles, vamos dizer que aqui tá o macrófago, né? Que é um macrófago, e ele pega, aqui tem um ser estranho, aí ele vai e engloba esse ser estranho. Aí agora tá aqui o macrófago e o ser estranho. Não é isso? Pronto, macrófago, ser estranho. O que acontece? Esse macrófago ele vai começar a quebrar esse ser estranho. A fagocitar esse ser estranho, vai quebrar esse ser estranho, até que só sobrem pontinhos. Só vai sobrar uns pontinhos desse ser estranho dentro dele mesmo. Sabe? O que acontece? Só sobrou agora os antígenos desse corpo estranho, que são as substâncias orgânicas desse corpo estranho. Tá certo? Quando isso acontece, quando só tem essas substâncias orgânicas desse corpo estranho, esse macrófago ele vai e forma como se fosse uma armadura de corpo estranho ao redor dele mesmo. Para que isso? Porque nesse caso, quando isso acontece, ele cria uma armadura dentro dele e é como se ele tivesse com um papel na mão dizendo: aqui, aqui, nosso inimigo, eis aqui, vosso inimigo. Sabe? É bem essa vibe. Ele vai pegar e vai dizer: eis aqui, vosso inimigo, aquele que temos que combater e tal e tal. É isso, tá? O que acontece? Quando o macrófago ele vai chegando perto dos, vai chegando, vai se aproximando aí das células de defesa, né? Lembrando que são bilhares, são centenas, milhares, milhões de células pelo corpo, bilhões de células pelo corpo. Então ele vai tendo que chegar em várias delas assim, até encontrar alguma que encaixe certinho nesse anticorpos. Porque lembra que as células que vão fazer parte da defesa adaptativa, elas são específicas. Né? Elas são células bem específicas. Elas trabalham especificamente. Vai existir uma célula que vai produzir anticorpos específicos para aquele vírus, sabe? Então, é, daqui para que você encontre a célula certa que produz o anticorpo certo para aquele tipo específico de vírus, dentro das trilhões de células que existem no corpo, lembrando que nós temos aí aproximadamente, salvo engano, 17 trilhões de células no corpo, nós temos algumas, né, células no corpo. Daqui para que você encontre as pouquinhas aqui que podem aí se ligar direitinho no anticorpo, isso demora muito. É uma fase que demora muito, sabe? Então, assim, depois da fagocitose, começa o processo de seleção clonal. Seleção clonal. Que é o momento em que o macrófago vai passando pela corrente sanguínea até encontrar uma célula que consiga. Né? Então, tá aqui o macrófago. Ele tá aqui com a armadurinha dele, lembra disso? Ele tá com a armadurinha dele. Aí ele precisa encontrar a célula de defesa certa que tenha a ligação específica para aquele caso. Tá certo? É ele quem tem que fazer aí esse processo de ligação, sabe? Ele vai fazer aí esse processo específico de ligar certinho para saber esse cada pontinho desse aqui. Ele consegue se ligar melhor com qual dessas células de defesa. Sabe? Essa é a função dele. No caso, a função da fase de seleção é essa. De seleção. A fase de seleção tem a função de chegar em cada célulazinha e perguntar: olha, tu sabe lutar com esse aqui? Sabe lutar contra esse aqui? Tu mesmo, sabe lutar com esse aqui? Sabe? Essa é a função dela. E por ser algo muito demorado, que vai demorar muito, essa fase ela pode durar algumas semanas. É um processo que demora algumas semanas para se concluir, porque demora bastante, é muito complicado de se fazer, sabe? Calma, aqui. Processo demorado. Aí vê. Aí beleza. Fase de seleção passou. Aí chegou, aí beleza, eu achei as células. Eu achei um grupinho de células que serve pra isso. Serve pra esse organismo. O que eu vou fazer agora? Lembrando que eu tô no ataque desse organismo, né? O organismo tá me atacando, tá me atacando, me atacando. O que é que eu faço? Eu fagocito ele. Fagocito ele e pego todos os antígenos dele. Aí o que acontece? O macrófago vai e faz isso. Pega os antígenos. E quando tá com os antígenos ali, ele vai andando pelo corpo, perguntando: olha, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu. Pronto. Até que depois de semanas e semanas procurando, ele vai e encontra. Ele vai e encontra um grupinho bem específico que tem esse antígeno, esse anticorpo, perdão, para esse ser. Pronto. O que acontece? Quando ele encontra o grupinho certinho,
vai começar o processo de expansão clonal. Expansão clonal. Expansão clonal. Quando isso acontece, quando está no processo de expansão clonal, o que acontece? As células elas vão começar a se dividir. Ela vai pegar uma, se divide, vai pegar essa específica que produz esse anticorpo para esse patógeno, vai pegar essa célula e vai se dividir. Se divide, divide. Vamos dizer que antes a gente tivesse 1000. Vamos dizer que, sei lá, antes de se dividir, quando eu consegui achar 1000 dessas células. Agora, eu posso ter milhões, eu posso ter bilhões até de células, tá? No caso de expansão clonal, vamos dizer que a certa era essa aqui, do triângulo. Aqui, ó, célula aqui, do triângulo, era certa. O que acontece? Se antes eu tinha uma, agora eu vou estimular que ela se divida para que eu possa ter, sei lá, agora 2, 3, 4 células, sabe? Para produzir, assim, centenas, milhares dessas células, sabe? Para que eu consiga o mais rápido possível controlar esse processo inflamatório, esse processo de infecção que está acontecendo, né? Essa parte demora um tanto, mas ela é até mais fácil que a outra, porque agora eu já achei o grupo. Já tô com o grupo agora, é só se dividir. Agora é você que se divida aí, que eu preciso de você agora, sabe? Essa é a ideia. Depois disso, a gente vai ter o processo de divisão, de diferenciação, aliás, diferenciação clonal. Diferenciação clonal. O que é isso? É nessa fase que essas células específicas, na maioria dos casos, vão ser linfócitos B. É nessa hora que os linfócitos B eles vão se diferenciar a depender do que for necessário. A depender do organismo que for necessário, a depender da quantidade que for, certo? Essa função aí. Para fazer com que a célula ali que eu encontrei, ela se torne uma que vai ser capaz de fazer aquilo. Certo? Tá certo? Que vai fazer aquilo com maior eficiência, tá? Depois disso, aí depois da diferenciação, a última fase é a fase de ativação. Ativação. Ou seja, eu fagocitei o organismo, eu achei a célula que vai encaixar com aquele agora antígeno para conseguir destruir agora o patógeno que tem esse antígeno. Agora eu tenho um número suficiente delas para conseguir isso e agora elas estão mais eficientes que elas conseguem estar. O que a gente faz agora? Agora elas serão ativadas. Agora a gente vai ativar essas células. O que a gente faz agora? Elas serão ativadas, elas serão acionadas. A gente precisa de vocês. O que acontece? Vamos dizer que eu tenho um grupinho de milhões de células, assim. Tem 1 milhão de células aqui para serem ativadas. E eu vou ativar quase todas. João, mas quase todas? Poxa, mas eu tô com infecção. Vê a lógica, presta atenção. Se eu tenho uma infecção agora eu tô com infecção. Beleza. Tá aqui as células aqui, todas prontas, diferenciadas, expandidas, tudo certo. Beleza. Aí eu vou pegar e atacar de novo. Vou pegar e botar tudo pra atacar. Tá, beleza. A gente conseguiu controlar a infecção. Massa. Mas se aquele vírus entrar em contato comigo de novo, o que é que eu faço? Bom, se eu peguei todas as células que eu usei para esse trabalho, se eu peguei todas elas que eu usei que eu expandi, diferenciei, selecionei, ativei, se eu usei todas elas, cara, eu tenho que fazer tudo de novo. Não tenho o que dizer, velho, vou ter que fazer tudo de novo. Mas lembra que isso é um processo muito demorado, que pode demorar semanas. Ah, tu quer me dizer que eu, no meio de uma infecção, vou ter que esperar semanas para conseguir atacar esse vírus de novo? Essa bactéria, protozoário, fungo, que seja? Cara, não, velho. Não tem condições. Não tem jeito de fazer isso, sabe? Não vai dar certo isso nunca. Aí o que eles fazem? O que é que o corpo faz? Ele vai pegar essas milhões, bilhões de células que eu ativei, que eu diferenciei, aliás. Vou ativar a maior parte, lógico. Vou ativar, sei lá, 90, 95%. Mas eu vou deixar de 10 a 5% guardadinho. Sem ativar. Para quê? Para que caso haja um reincidente de infecção, caso esse vírus seja ativado novamente, caso esse vírus seja encontrado na minha célula mais uma vez, caso essa bactéria entre em mim mais uma vez, protozoário, fungo, o que é que seja, agora eu tenho uma célula selecionada, expandida, diferenciada. Só está esperando ativação. Beleza? Essa é a diferença. Que agora eu tenho uma célula pronta, células expandidas, selecionadas, expandidas, diferenciadas, preparadas só para aquilo, esperando. Tá ali quietinha, esperando a vez dela. Ali sentadinha no banquinho, esperando. Tá? Para que quando eu consiga, para que quando o meu corpo esteja precisando de mim, eu vou agir, eu vou atacar, eu vou estar pronta para poder lutar contra aquele organismo invasor. Tá certo? Ah, e como é o nome dessas células aí? Elas são chamadas de células de memória. Tá? Células de memória. Ativação, vou até colocar o que a gente falou agora. 90 a 95% são ativadas.
e de 10 a 5% ficam de células de memória. Células de memória, tá? Aí, vê só. No momento em que eu tenho que achar, tenho que fagocitar, selecionar, expandir, diferenciar e ativar ainda, que é essa parte demorada, é o primeiro incidente daquela infecção. Ou seja, é quando aquele vírus, aquela bactéria, protozoário, o que quer que seja, entrou pelo meu corpo pela primeira vez. Eu nunca entrei em contato com aquilo ali. Eu nunca entrei em contato com aquilo. O que acontece? Ele vai e entra pela primeira vez. Meu corpo não sabe se defender daquilo. Não sabe se defender daquilo. O que acontece? Eu vou ter que produzir, selecionar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Isso aí chama-se resposta imunológica primária. É a primeira vez que acontece, é quando o corpo está naquela desordem de querer procurar, que ele procura, seleciona, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, e demora muito. Essa é a resposta imunológica primária. Na segunda vez que ele entra, que eu já tenho células ativadas preparadas para aquele serviço, eu vou chamar de resposta imunológica secundária, tá? A resposta imunológica secundária, ela vai ser a fase mais rápida da ação imunológica. É a fase mais tranquila, mais rápida da ação, porque agora eu já tenho células específicas, agora eu já sei como ativar. Já sei, tipo, agora eu já tenho células que estão esperando, bicho esperando, só para poder ativar e enviar o anticorpo certo para aquilo ali, tá? É isso. Deu pra entender? Vamos lá. Aí, pessoal, falando de anticorpos, a gente tem aí a questão deles, né? Pessoal, um anticorpo, galera, ele só serve para aquele ser. Eu tenho um único anticorpo para aquele ser. E olhe lá, porque dependendo do ser vivo, ele pode ter várias variantes dele mesmo, sabe? Então, eu tenho que ter um anticorpo para cada ser vivo, e dependendo do caso, eu tenho que ter um anticorpo para cada variante desse ser vivo, sabe? Então, os anticorpos eles são muito específicos, muito certinho, ele só age daquilo ali, sabe? É tipo uma enzima, digamos assim. Vamos fazer uma comparação bem besta. É como se fosse uma enzima. Uma enzima ela só vai agir sobre aquele substrato. Uma enzima ela só vai agir sobre aquele material. O anticorpo é a mesma lógica. O anticorpo ele só vai agir sobre aquilo ali. Ele não age sobre nada mais geral, sabe? Ele vai agir sobre aquele vírus, aquela bactéria, aquele protozoário, aquele fungo, tá? E nós temos alguns tipos específicos de anticorpos, tá certo? O primeiro deles que a gente vai ter vai ser o IgA, tá? Imunoglobulina A, tá? A gente vai usar ela para controlar populações microbianas, no caso aí do intestino, por exemplo. Calma, controle microbiano intestinal, por exemplo. Ou então, a gente pode usar elas também para estimular a imunidade do bebê. Ele vai estar também no leite materno. Elas estarão no leite materno, galera, para serem a primeira linha de defesa do bebê. Sabe? A mãe passa parte das IgA dela para o bebê, para que caso haja alguma infecção na criança, essa criança tenha pelo menos alguns agentes imunológicos para defender ela, sabe? Agentes prontos imunológicos, sabe? Prontos para qualquer coisa. Mas são agentes imunológicos rápidos, sabe? Eles estão de curta duração. Eles existem no corpo até os 6 meses, mais ou menos. Depois disso, eles não existem mais. Mas, de início, eles são muito importantes, ajudam bastante, inclusive, tá? Depois, a gente tem o IgD. IgD, galera. O IgD, ele vai ser para estimular os linfócitos B. Estímulo dos linfócitos B. Tá certo? O IgE, por sua vez, galera, ele vai agir para, ele vai ser muito comum no caso de alergias, e ele vai ser também muito usado no caso de contra parasitas. Antiparasitário. Mas vê só, o IgG e o IgM, eles são mais comuns. Os tipos que você provavelmente já ouviu falar, né? O IgG e o IgM, eles são alguns anticorpos, são tipos de anticorpos, que um substitui o outro. O IgM, ele substitui o IgG quando eu estou na infecção, no caso ativo, no caso agudo da infecção, é no auge da infecção, quando o vírus está botando para torar, assim. Então, está botando para torar, assim, é quando tem a maior de IgM no corpo. A taxa de IgM está muito alta. Por quê? Porque o vírus está botando para torar, a bactéria está botando para torar nas minhas células. Quando tem mais IgG do que IgM nas minhas células, significa que a infecção está controlada. Está na fase crônica da infecção, tá? Aí vamos lá. IgG, fase crônica. E o IgM é a fase aguda. Lembre desses termos, galera. Fase crônica, fase aguda. Fase crônica, nesse caso, vai ser uma fase controlada. Vai ser algo mais controlado, sabe? Já tá acabando, digamos assim.
Já a fase aguda, quando eu tenho mais IgM do que IgG, é quando eu tô na fase aguda, a fase em que o vírus tá botando pra torar em mim, sabe? É isso. Aí, vê só. Terminamos aí a parte do que é o sistema imunológico, de como ele funciona. Bora ver agora as doenças que ele tem, né? Primeira delas, galera, são as alergias. Os distúrbios, no caso, desse sistema imunológico. Primeira delas, alergia. Por que o distúrbio, galera? Porque a alergia é... beleza, o que é alergia? Alergia é uma resposta imune sem necessidade, digamos assim. É como se não tivesse necessidade de ser aquilo tudo, sabe? É exagero, é resposta exagerada, sabe? Exacerbada, exagerada. Que contra algo que não precisava daquilo tudo, sabe? Tipo, sei lá, um vírus, uma bactéria, sei lá, algo assim. Aí, beleza, precisa, porque, sei lá, um agente infeccioso pode ser muito grave. Mas, poxa, sei lá, camarão, velho. Camarão. Sei lá, é, dependendo da alergia da pessoa, sei lá, mel. Picada de abelha, tipo, a picada de uma abelha, velho, tem, sei lá, 0,02 de veneno, sabe? A não ser que sejam muitas, mas uma abelha, velho. Tem gente que. Tem casos de pessoas que vieram à morte porque uma abelha picou. Uma abelha picou, sabe? É muito perigoso, tá ligado? São coisas assim que não precisariam dessa resposta tão exagerada, sabe? Mas que acaba acontecendo. E, tipo assim, essa alergia, ela pode vir a acontecer, né? Mas ela acontece, aí tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, eu mesmo tenho um bocado, né? Mas é, quando essa alergia sai do controle, é muito perigoso. Pode acontecer, por exemplo, o chamado choque anafilático e o chamado edema de glote. Vê só, choque anafilático é quando a quantidade de basófilos para atacar esse ser estranho tá muito alta. Ele lança muita estamina no corpo. Muita estamina, 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 estamina. E lembra que estamina ela é vasodilatadora. Se o vaso aumenta muito, a pressão baixa. E tem hora que a pressão baixa tanto que o coração não tem como, não tem força para bombear mais. Ele não tem como bombear mais do que tá bombeando agora, sabe? Então acontece o chamado choque anafilático, que é basicamente uma insuficiência cardíaca, tá? Já o edema de glote acontece também pela histamina, mas porque é como se quando acontece essa vasodilatação, é, tudo incha, né? Porque é uma vasodilatação geral, né? Então, assim, acontece, por exemplo, na glote. Pode acontecer, por exemplo, na glote, da glote dos vasos da glote incharem. Eles aumentam, 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 aumentam. E assim, o tecido que era para ser isso aqui, acaba que o tecido que era para ser isso aqui, acaba ficando assim. Cadê que o ar passa? O ar não passa, velho. Assim não passa. Não tem como passar lá aí. Sabe? Então, acaba que essa glota ela fecha. Não tem mais passagem de ar para dentro dos pulmões. Aí, meu filho, você. Aí. É difícil, sabe? É bem difícil. Porque nesse caso aí, a pessoa vai fazer o quê? Vai ter que se fazer uma quase que um furo na garganta, assim, pra conseguir entrar ar de maneira que a pessoa respire. Porque caso contrário, velho, a pessoa pode virar óbito em coisa de minutos. Entende? É um negócio bem complicado, realmente. Já na questão da imunodeficiência, galera, geralmente são doenças que atacam são doenças que atacam o seu corpo, doenças que atacam o seu sistema imunológico, sabe? Porque assim, se até médico fica doente, por que teu sistema imunológico não fica, bicho? Sabe? É assim que funciona, sabe? É assim que funciona. Aí vê só, aí vê, o que acontece? A imunodeficiência, ela acontece em algumas pessoas, né? São casos específicos, muito complicados, inclusive, mas são casos específicos, sabe? E assim, a gente tem algumas doenças que podem ocasionar essa questão da imunodeficiência, mas, por exemplo, a gente tem a AIDS. O que é a AIDS? A AIDS é uma doença chamada é, é, Síndrome da Imunodeficiência Humana, chamada AIDS, né? E que ela vai fazer? Ela vai atacar os linfócitos T humanos. O vírus da AIDS, o HIV, ele vai atacar os linfócitos T. E lembrando que os linfócitos T, alguns deles vão ter a função de alertar sobre doenças. E se os linfócitos T são atacados, você não tem quem avise. E se ninguém avisa, a sua imunidade cai muito. Então, assim, dificilmente alguém morre por AIDS, sabe? Você não morre pela AIDS. Você morre porque você pega pneumonia, você pega sei lá, uma outra doença qualquer, que faz com que, assim, você pega uma doença, mas não tem ninguém pra combater, sabe? E você acaba vindo à falência por causa disso. Vindo a óbito por causa disso. Já outra, que é a chamada doença de bolha. Da bolha, no caso. Doença da bolha. Doença da bolha. Que é uma doença uma doença chamada Síndrome da Imunodeficiência Combinada Severa. O nome dessa doença é bem grande assim, por isso que colocaram doença da bolha. Mas o nome dela de verdade é Síndrome da Imunodeficiência Combinada Severa. Por que ela tem esse nome? Porque acaba que é uma doença hereditária que faz com que. É muito rara, inclusive, mas
É uma doença hereditária que faz com que a pessoa não produza nenhum tipo de imunidade. O corpo da pessoa não produz imunidade nenhuma. Não tem imunidade a nada. Nada, 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 nada. Tipo, ele não se defende de nada. Ele não se protege de nada. Sabe? Porque ele não quer, não. Porque ele não tem. Sabe? Não tem linfócito T, não tem basal, não tem nada pra proteger. Sabe? Então acontece que essa pessoa, ela tem que basicamente viver numa bolha. Viver em um ambiente controlado, hermético, assim, controlado, pra que nada ataque. Sabe? É um negócio bem, bem conturbado, realmente. Também tem o chamado linfoma de Hodgkin. O que acontece? Olha a alergia, ó. Eita. Esse linfoma de Hodgkin, ele pode fazer com que a pessoa tenha um- uma, ele faz com que o sistema linfático da pessoa seja tão prejudicado que até o sistema imunológico dela também sente, sabe? Então, assim, é uma doença que é muito. É, é bem complicadinha, sabe? Ela danifica o sistema linfático a ponto de fazer com que a pessoa tenha uma deficiência na imunidade por causa disso, sabe? Aí, vê só. E no final tem as doenças imunossupressoras, doenças autoimunes, aliás, né? A gente tem, por exemplo, a febre reumática, lúpus eritematoso, né? Que são doenças aí que vão fazer com que vão auto-atacar, sabe? É como se o sistema imunológico se auto-atacasse. No caso da lúpus, por exemplo, ela vai ser causada quando o sistema imunológico ataca os próprios ácidos nucleicos, sabe? Ele não ataca só os antígenos, sabe? Ele ataca ele mesmo, sabe? É bem complicado. Já a febre reumática é diferente, porque ela vai fazer com que o seu corpo ele se auto-ataque, mas ele pode causar desde uma inflamação na garganta até um machucado do coração, sabe? É bem variado assim. E é muito complicado por causa disso, porque ele pode ferir desde a tua garganta até o coração, sabe? É bem difícil, realmente. Mas enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa foi a nossa aula sobre sistema imunológico, tá certo? Se ficou alguma dúvida, manda mensagem aí, qualquer coisa. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Tamo junto. Obrigado.